Dando continuidade ao estudo de funções quadráticas, nós vamos estudar agora especificamente mais o aspecto geométrico da parábola. Para isso, nós vamos modificar aqui os valores de A, B e C e você vai observar o que acontece com a tua parábola. Então fica atento a essa mudança entre os valores e a parábola, a figurinha da parábola. Vamos ver o que acontece. Esses parâmetros aqui se referem aos coeficientes da tua função polinomial do segundo grau. Lembra lá na aula 1? O ax², bx mais c. Nesse caso, como o b e o c são 0 e o a vale 1, a tua função quadrática é do seguinte tipo: y igual a x². Somente isso, porque o b e o c são 0. Então, nós vamos variar o valor do a, aumentar ele até chegar no 5. Você deve ter percebido que a concavidade da parábola ela ficou mais estreita. Podemos dizer o seguinte, que os ramos da parábola se aproximaram mais da vertical. Vamos retornar até o valor 1 e você vai confirmar o que eu falei. Então, até o 1, o ramo da parábola foi cada vez mais se afastando da vertical. E o que acontece quando nós variarmos de 1 até chegar próximo do 0? Ela continua fazendo o mesmo processo. Ela vai ficando cada vez mais distante. Quando ela se tornar 0, ela deixa de ser uma função quadrática. Por isso que existe aquela limitação na tua lei de formação, em que a função é y igual a x² mais bx mais c, onde o a não pode ser 0, porque ela deixa de ser parábola e torna-se uma reta, e não é mais parábola. Vamos continuar ainda diminuindo o valor do a. Quando ele se tornou negativo, a concavidade da parábola já mudou de sentido. Ela inverteu a sua posição. A concavidade era para cima e ela ficou com concavidade voltada para baixo. E quanto menor for o valor do a, ainda ela se aproxima da vertical. Então, o que o a modifica na parábola é torná-la mais próxima da vertical ou mais distante dela. Vamos retornar agora até o a sendo 1, que era a posição inicial. Nesse caso, a função que nós temos é y igual a x². Quero modificar agora o valor do c. Vamos ver. Eu vou aumentar o valor do c até chegar no 2. Você deve estar percebendo que ela tem uma propriedade. Vamos com c até 4. Opa! Exatamente. O c, na realidade, o coeficiente c, ele indica qual é o ponto em que o gráfico intersecta a ordenada. Se formos agora para um c negativo, o valor de c, por exemplo, menos 2, você percebe que ela vai cortar exatamente a ordenada no ponto menos 2. Retornemos então para o valor do c igual a 0. Agora vamos modificar o b. Vamos aumentar o valor do b até 5, depois diminuir o valor do b até 0. Bem, o b não modificou a concavidade da parábola, porque quem modifica isso é o a. O c não modificou o local onde corta a ordenada, o b, porque quem modifica é o c. E ele fica em torno exatamente, essa mudança, de um ponto fixo, que é o ponto c igual a 0. Eu vou colocar o c igual a 1 ou 2 para que você observe que ao modificar o b, tanto negativamente como positivamente, ele vai ficar sempre preso aí a parábola, a esse ponto 2. Por quê? Porque é exatamente o ponto em que
a tua parábola corta a ordenada. Fazendo agora um pequeno resumo. O A modifica o valor ou a aproximação do eixo vertical, ou afastamento dele. O C é exatamente o valor em que o gráfico corta a ordenada. E o B, ele contribui apenas para ter 2 pontos, ou não ter ponto algum, ou ter um ponto. Observe, praticamente é isso que o B vai modificar na tua parábola. Vamos ver agora o estudo dos sinais da função. Acompanha com a gente, vai ser bem bacana. Vamos estudar então um pouco mais sobre o vértice da parábola. Vou pegar o ponto A, que pertence à parábola, e o ponto A tem coordenadas, que é formada por esse valor x e por esse valor y. Vamos percorrer então a parábola por meio desse ponto. O que você está percebendo? Que o x aumenta de valor, enquanto o y diminui, até chegar nesse ponto que é conhecido como zero da função. Ainda continua a mesma característica da curva, que é x aumentando e o y diminuindo, 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 até chegar nesse ponto aqui. Nesse caso, esse ponto é o vértice da parábola. E como A está com concavidade voltada para cima, esse ponto é ponto de mínimo. Veja que não tem como a função atingir o valor menos 5. Não tem. Esse valor aqui é o menor valor que a função assume. Por isso chamado de ponto mínimo. Então, o vértice está associado ao ponto mínimo. Continuar percorrendo a parábola, você vai ver que ela não vai para o menos 5. Ela continua agora no movimento diferente do anterior. O anterior, o que acontecia com o y? Vamos voltar. O y está diminuindo até chegar no vértice, ponto de mínimo. E a partir de agora, o y aumenta até passar pelo zero da função e continua aumentando. Então, o vértice é aquele ponto onde a função muda o sentido de crescer para decrescer. Ok? Então, isso é bem bacana. Vou colocar o A sendo negativo para fazer mais um exemplo com vocês. O A sendo negativo, eu vou percorrer a parábola e você está percebendo que o y aumenta enquanto o x aumenta. Então, essa função é crescente até chegar no ponto zero. Continuando percorrendo a parábola, eu vou até esse ponto, que é o vértice da parábola. Esse ponto vértice é o maior valor que a função assume. Não tem como a função chegar no 3. Perceberam? Então, aqui há uma mudança, é o vértice. Esse ponto é chamado ponto de máximo da função. E a partir daqui a função começa a decrescer, passando pelo zero, e assim segue. Ora, então no primeiro ramo ela cresceu, foi até o ponto máximo, depois ela decresce. E aí a gente associou o vértice da função como sendo um elemento em que muda de crescer para decrescer, e esse ponto pode ser ponto de máximo, se o A tiver concavidade voltada para baixo, ou ponto de mínimo, se a concavidade estiver voltada para cima. Legal? Para finalizar, o estudo do sinal. Vou colocar o A positivo, eu vou modificar aqui os nossos pontos, e você vai compreender bem a história do sinal. Ora, percebam que nessa parte aqui, até antes de chegar no zero da função, ela é positiva. Dá uma olhadinha aqui, ó. O y é positivo. Então eu continuo percorrendo, é positivo. Olha para cá, positivo. Não é o x é negativo. Você não está preocupado com o x, ok? Então ele é positivo, positivo até chegar no zero. Então essa parte aqui, até antes do zero, para x menor que menos 4, menor é para cá, a função é positiva.
Nesse ponto, agora, a função é nula, zero. Continuando, nós vemos que a função entre as raízes assumiu um valor negativo. Olha lá, vou percorrer, ó, negativo, negativo, até chegar no zero. Então, nesse ponto é negativo entre as raízes. Depois das raízes é positivo e para a esquerda também é positivo. Por isso que a gente utilizou aquela história de mesmo sinal de A contra o sinal de A. Ora, o A é positivo, ó, A é 0,7. À esquerda da raiz, você coloca mesmo sinal de A. Está lá na aula 1. Dá uma revisão lá. Mesmo sinal de A. Entre as raízes, fica contra o sinal de A. Como A é positivo, olha que ficou aqui, ó, negativo. E depois das raízes, também ficará positivo. Vamos ver quando A é negativo. O A sendo negativo, antes das raízes, a função é negativa. Olha o vermelhinho aqui, ó. Negativa, negativa, até chegar nesse ponto que é o zero. Então, à esquerda, mesmo sinal de A é negativo. Negativo. Para valores menores do que esse número, a função é negativa. Para valores entre as raízes, a tua função é positiva. Para valores maiores do que esse, que é o zero da função, ela é negativa. Vamos agora fazer com que a nossa função não tenha raízes. Eu vou modificar o B e o C de modo a ter uma raiz. Olha, quando ela tem uma raiz, ela é positiva, 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 positiva. Aqui é zero. Nesse momento, isso aqui é zero. Zero não é positivo. Então, a tua função é positiva para todo valor. Nesse caso, que só tem uma raiz, ela é positiva para todo valor, exceto para o zero da função. Então, quando a parábola estiver nesse sentido, você vai dizer que a esquerda é mesmo sinal de A é positivo, com cavidade voltada para cima. A direita, mesmo sinal de A, e aqui é zero. Vamos fazer o A negativo. O A sendo negativo, aqui vai ser mesmo sinal de A, é negativo. Negativo, e aqui é zero. Confira lá. Ó, negativo é o ponto em vermelho. Negativo. Só não é negativo nesse ponto. Agora, para finalizar, ela não vai ter raízes. Vamos fazer com que ela não tenha raízes. Então, a função ela vai ser positiva, olha lá, para qualquer valor de x. Positiva sempre. Por isso vai ter mesmo sinal de A. Sempre mesmo sinal de A, mesmo sinal de A. Se ela tiver com cavidade voltada para baixo e não houver raízes, ela também será negativa para qualquer valor de x. E com isso, nós encerramos essa videoaula em que nós abordamos praticamente o estudo do gráfico da função quadrática. Na próxima videoaula, nós vamos fazer atividades, tá? Já teorizamos, já vimos como funciona, mas sem fazer atividades não adianta. Te aguardo na próxima aula. Deixa o teu recado, curte, te inscreve no canal para que você possa continuar sabendo das mudanças das aulas o mais rápido possível. Você merece. Te aguardo então na próxima videoaula.